Em uma de suas aparições em Fátima, Maria pede a todos os cristãos que rezem o terço todos os dias. Esse pedido de Nossa Senhora reforça através do movimento do Terço dos Homens, que há 13 anos vem desempenhando um trabalho de missão aqui na Diocese de São João del Rei. Nesse mês dedicado ao Rosário, quer saber mais sobre esse movimento? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o Geraldo, ele que é coordenador do Terço dos Homens aqui da Diocese de São João del Rei. Mas antes de começar a nossa conversa, aquele pedido de sempre: se inscrever no canal, clicar no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você receber a notificação. Geraldo, fala pra gente, o que é o Terço dos Homens? O Terço dos Homens é um movimento que ele começou no Nordeste e se espalhou para o nosso Brasil todo. Em 2009, nós criamos aqui, na Paróquia da Imaculada Conceição, com o nosso pároco lá, o padre Antônio Claré. Eu apresentei para ele porque eu estava na Arquidiocese de Salvador, e eu criei em Salvador o Terço dos Homens, em 2004. E quando eu retornei em 2007 para São João del Rei, em 2008, eu cheguei na paróquia e apresentei para o padre Antônio. E ele pegou o material e ficou muito feliz. Em 1º de abril de 2009 foi implantado o Terço dos Homens na Paróquia da Imaculada Conceição. Hoje na Diocese são quantos grupos? Hoje são todas as paróquias que têm o Terço. Todas as paróquias? Todas as paróquias. E tem paróquias que tem mais de um grupo, né? Tem paróquias que tem mais. A Colônia mesmo tem César de Pina, tem Águas Santas, tem Giarola e na Colônia. E também nas outras paróquias, todas as comunidades têm o Terço dos Homens, onde tem a sua capela ou uma igreja, tem o Terço dos Homens. E a missão do grupo, do movimento, vai muito além do que apenas encontrar uma vez por semana para rezar o terço, né? Sim, foi um momento muito bom, único, eu falo assim, porque os homens estavam afastados da igreja. E com o movimento do Terço dos Homens, né, ele, como começou, vamos falar, em 2009, final de 2009, teve o primeiro encontro, caminhada dos homens do terço, que saiu da paróquia do Santuário Dom Bosco para a Colônia. Começamos lá com 300, 400 homens, né? Até o saudoso lá, o Dom Célio, estava no dia aguardando a chegada e foi um primeiro. Então aquilo ali começou a envolver mais os homens na nossa diocese. E através daquilo ali, as igrejas começaram a ficar lotadas com os homens do terço, pelo Terço dos Homens. É uma forma, né? Porque grande parte das atuações pastorais e movimentos da igreja sempre foi uma força feminina. Foi uma né? feminina, isso. E aí então você vê esse reflexo dos integrantes do Terço dos Homens também migrando para outras pastorais e movimentos na igreja? Foram sim. Ali começou o Terço dos Homens, né? E logo eles começaram a participar das Irmandades do Santíssimo Sacramento, Pastoral do Batismo, aí cada um foi identificando qual movimento, qual pastoral a se entrar. E hoje, graças a Deus, todas as pastorais, se você perguntar em movimento, tem um homem do terço. E fora na questão da construção familiar, né, Geraldo? Porque quando Maria pede, na aparição em Fátima, pede os pastorinhos para rezar o terço todos os dias e incentivando a oração em família, né? Ela vem chegar isso também com o trabalho do movimento. É um trabalho assim, eu vi assim muito resgate pelos homens que estavam afastados e também nas drogas, nos vícios do álcool principalmente, que muitas mulheres saíam para a igreja e os homens iam para um bar, né? Aí depois os bares começaram a ficar vazios, porque os homens começaram a ir para a igreja. E começou esse movimento. E no boca a boca, um foi convidando, e as igrejas ficaram lotadas e muito testemunho, muito mesmo, pedindo apoio para internar uma casa de recuperação. E muitos falaram que através do terço eles pararam de usar droga, bebidas e começaram a ter uma família normal. E muitos
a partir daquele tempo, começou a praticar a recitação do terço em famílias também. Na colônia, ainda é toda quarta-feira após a Santa Missa. E depois eles começaram a sentir a necessidade, porque somente numa semana, aí eles começaram a ter dentro de casa a recitação do terço com famílias. É muito testemunho ainda com o terço dos homens que não foi parado, principalmente dentro da pandemia em 2020, 2021 e 2022, o terço dos homens se fortaleceu muito dentro das famílias. E Geraldo, falando em testemunhos, nesse tempo de trabalho, de atuação no movimento, tem alguma história, algum relato que você pode partilhar com a gente que tenha te marcado? Eu vou falar. Esse é um relato com muito assim, a depressão. Você sabe que a depressão é em uma família. Então, um dos homens do terço estava com muito depressivo, a família toda, né? Então, até casos mesmo de suicídio, várias tentativas de suicídio. Então, e um homem falou que se a família toda se curasse dessa depressão, tivesse uma vida normal, que ele não sairia mais do terço dos homens. E até hoje eu vejo esse senhor falando. Então me comove muito, porque não era só ele, era a filha, né, esposa, por causa da álcool, droga na família, toda a família estava envolvida em álcool e droga. Então, e entraram em depressão. E eram separados. Então foi o pai ir para o terço dos homens, e através do terço dos homens a família foi curada. Por quê? Porque Nossa Senhora estava presente, e a gente pedia a Nossa Senhora, né, que ouvisse. E antes a gente passava com uma flor nas mãos de cada um, e eu pedia a Nossa Senhora que aquela flor que passasse na mão daquelas pessoas, que ela seria um momento dela pegar, olhar o íntimo daquela pessoa, porque nós sabemos que aquela pessoa tem problema, mas Nossa Senhora sabe muito mais, e ela vai estar presente naquelas que mais necessitavam. E isso só reforça o poder da fé e da oração. E aí agora eu te falo, qual a importância para o cristão rezar o terço, rezar o Santo Rosário? Nós estamos aí concluindo o mês de outubro, o mês do Rosário, e reforça sempre esse pedido de Maria, né? Rezar o terço todos os dias, rezar em família. Como você vê a importância dessa oração para a vida do cristão? João Paulo II, né? Vamos falar de João Paulo II. Ele não deixava de rezar o Rosário. O Rosário são os 4 terços, que é os gozosos, luminosos, dolorosos e os gloriosos. Então, são os mistérios. E João Paulo II, ele era todos os dias. Ele tinha uma afinidade com a Nossa Senhora, um amor, um carinho tão grande, que até quando o atentado dele, ele falou que Nossa Senhora o abraçou naquele momento. Isso é a oração, é a força da oração, é a fé que você tem. Fora que o Rosário, né, é a meditação da vida de Jesus Cristo. Isso. Através da oração do terço, você está ali fazendo acompanhando, né, o mistério da redenção de Jesus, desde o nascimento, passando pelas manifestações, né, milagrosas da vida de Jesus Cristo, da missão dele aqui na terra, passando também pela paixão e a ressurreição. A ressurreição. Geraldo, para encerrar nossa conversa, eu gostaria que você deixasse o convite para todos os homens que nos acompanham a integrar o movimento do Terço dos Homens. As mulheres também têm o movimento do Terço das Mulheres para integrar, e principalmente a oração do Terço em Família. Queria que você fizesse esse convite para a gente. Eu vou fazer esse convite, principalmente agora, após a pandemia, e eu peço a você, homens do Terço, mulheres do Terço, vamos voltar para a igreja novamente, vamos pegar esse movimento, abraçar com carinho, né? Porque Nossa Senhora, ela está nos abraçando. Vamos abraçar, vamos fortalecer. A arma que nós temos hoje é o terço, né, em mãos, em famílias, como você diz. Vamos chamar as nossas famílias, rezar em casa, recitar o terço e também na igreja. Geraldo, muito obrigado por participar conosco. Eu que agradeço. E muito obrigado você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem, um novo encontro marcado. Um grande abraço.